Glória a Deus, Coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Quando eu chamei ela para ministrar, ela não disse não, se colocou em prontidão, né? Para estar ministrando a palavra, para ser um canal de bênção como ela é. Então, que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos pela vida da tua serva. Nós pedimos a Deus, neste momento, Pai, que não seja mais ela, mas que seja o teu Espírito Santo falando através dos lábios dela aos nossos corações. Que Ele fale, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas assim aquilo que o Senhor deseja que nós ouvimos. Pai, gostaria que essa igreja estivesse repleta hoje, mas o amor de muitos tem se esfriado, Senhor. E infelizmente, Senhor, o Senhor está voltando para buscar uma igreja lavada e remida no teu sangue. Eu te peço, Deus, que tenha misericórdia com aqueles, Deus, que estão em casa, fracos na fé, aqueles que estão desanimados, Senhor, porque esse é o objetivo do diabo nos dias de hoje, é nos desanimar. Mas o Senhor tem os seus remanescentes. E a Jaiane é uma dessas remanescentes do Senhor nessa noite. É uma atalaia do Senhor nessa noite. É uma profeta do Senhor nessa noite. É uma escolhida do Senhor nessa noite. É aquela qual o Senhor separou desde o ventre da mãe dela para fazer a tua obra. Então, Pai, eu te peço no nome de Jesus, use a vida dela, Senhor, e que ela, Pai, entregue tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fala a Deus. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Soberano, Deus Santo, Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu santo nome, Pai. Aleluia. A palavra de hoje vai estar em Gênesis 2:15. Se eu fosse dar um tema, seria relacionamento com Deus. Aleluia. Estamos no culto de libertação. Pode ler? Em Gênesis 2:15 vai falar assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. Eu gostaria que você frisasse o 16. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como chamariam. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu, e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi retirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Todos os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus,
mas não sentiam vergonha. Gostaria que você frisasse o 25 também. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gostaria que você se sentasse. Aleluia. Que eu vou continuar com o verso 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Frise o 3 também. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e comeu. Depois deu a seu marido, que estava com ele, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando assoprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Vamos, de certa forma, encerrar aqui. Porque desde o início, o primeiro que eu pedi para que você pudesse frisar em sua mente é quando Deus ele ordena. Primeiro ele dá a ordem para Adão. Antes mesmo dele criar a mulher, ele já havia uma relação, um relacionamento com Adão. Então Deus ele dá a ordem para ele que não é para ele comer aquele fruto que estava no meio do jardim. Às vezes, se pararmos para perguntar, nos traz a dúvida por quê que Deus, sendo onipresente, onipotente, ele colocou aquela árvore no meio do jardim, pedindo para Adão e Eva não comer daquele fruto, mas se ele sabia que aquilo iria acontecer. Aí me veio à mente relacionamento. Quando temos um relacionamento, seja lá com amizade, esposo, marido, namorado, família, nós, de certa forma, estabelecemos limites. Deus, Ele sabe do que você pode ou não pode fazer, mas Ele quer que você reconheça que tem um relacionamento com Ele. Porque quando estamos em um relacionamento, nós sabemos o nosso limite, não deixamos de fazer o que queremos por obrigação. Mas uma coisa que eu citei muito essa semana, que é por respeito e consideração. Porque nós temos um relacionamento com aquela pessoa, então nós vamos nos importar se vamos ou não machucá-la. E não vai ser, nós só não vamos errar com Deus, não é porque nós tememos a ir ao inferno, mas porque nós temos um amigo e um pai do qual nós não queremos magoar. E por estarmos num culto de libertação,
Se tivermos um relacionamento com Deus, seremos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Aleluia. Porque automaticamente, quando estamos num relacionamento com Deus, nós fazemos tudo o possível para agradá-lo, para não pecar contra Ele, para não machucá-lo. Automaticamente nós vamos fazer jejum, consagração, não porque queremos algo em troca, mas porque nós temos gratidão e entendimento de quem Deus é. Glória a Deus. Então, se eu pudesse resumir, você quer ser liberto hoje de alguma coisa? Um relacionamento com Deus, porque Ele vai te libertar das algemas que só você sabe que você está preso. Seja ela pecado, seja ela uma mágoa, Ele vai te libertar automaticamente. Você não vai precisar de fazer um esforço para se libertar, porque Ele vai fazer isso. E quando Deus Ele fala com o homem que não é para ele comer muito antes de trazer a vida de Eva, nós conseguimos entender que às vezes colocamos culpa em Satanás porque ele nos ofereceu algo e nós não queremos assumir a culpa daquilo que aceitamos, mas esquecemos que a palavra, a ordem, primeiro foi dada para a gente. Não foi dada primeiramente para Eva, foi dada primeiramente para Adão. E um ponto que eu quero frisar com vocês é que quando Eva ela é enganada pela cobra, não enganada, porque a cobra ela foi sincera, a cobra não mentiu, mas ela foi persuasiva com ela. Quando nós podemos ver esse ponto e quando Eva ela vai, come e vai dar a seu esposo Adão, nós conseguimos entender que Satanás ele vai usar do elo mais fraco, mais frágil de certa forma, não porque igual na minha escola tem tido muitos contraditórios que professores estudam, professores se especializam em uma área, estudam a Bíblia para te confrontar contra ela, não porque acreditam em Deus. É justamente porque não acreditam em Deus e querem ter o conhecimento para te enfrentar de certa forma. E minha professora ela falou algo que me marcou, porque estão falando sobre a situação da mulher no mundo de hoje, que a mulher que desde a Bíblia a mulher ela tem sido menosprezada, que a mulher tem sido, que o homem de certa forma tem sido endeusado. Eu não concordei, porque nós sabemos que não é assim de certa forma, não é desse jeito. Mas no momento acaba que a gente não fala tanto assim. E nós conseguimos entender que Eva era uma só carne com Adão. Tem uma outra frase que também me marcou, era de um pastor falando que o homem, quando ele é casado, ele tem a coragem de dar a sua vida pela sua esposa. E a esposa, ela tem coragem e não hesitará em dar a vida pelos seus filhos. Por quê? Porque, como foi dito, Adão mesmo, a mulher é ossos dele, carne da carne dele, são uma só conexão. E a mulher da mesma forma com seus filhos. Em 9 meses ali tem uma gestação de conexão intensa. Tudo que ela sente, o bebê sente, tudo que ela come, o bebê come. Aleluia. E às vezes Satanás vai usar disso. Aquele amigo que você se importa, aquela amiga que você se importa, que você tem uma conexão muito forte, aquela pessoa do qual você se importa o bastante. Ele vai usar dele para ferir seus princípios. Mas o que nós não podemos esquecer é de a quem Deus deu a ordem, que foi a mim, que foi a você. E que o nosso coleguinha, o nosso amigo do lado não tem nada a ver com a ordem que Deus deu a gente. Aleluia. E isso tem muito a ver também com relacionamento. Porque princípios, eles só nascem quando nós temos entendimento. Se Eva tivesse realmente o princípio dela de não comer porque não morrerá, mas por obediência a Deus, por amar a Deus, certamente ela não teria comido.
Adão a quem Deus ele se referiu na ordem. E se talvez tivesse uma conexão, não uma conexão, um diálogo maior entre Adão e Eva, entre conversar, explicar o porquê, não teria acontecido de certa forma. É um relacionamento, porque assim que Eva comeu, deu a Adão e ele não questionou, ele só comeu. E nós podemos fazer disso o nosso relacionamento, porque Deus ele quer ter um relacionamento com a gente. Quando Deus ele vai de encontro a Adão e Eva, por mais que Deus tenha dito que certamente eles morrerão, Deus ele preparou para que morressem no lugar dele. Da mesma forma com Abraão, que foi sacrificar o seu filho, a obediência a Deus, mas Deus preparou o cordeiro. Temos um relacionamento com Deus a ponto de podermos sacrificar coisas intensas, pessoas, famílias, a favor do nosso princípio, do nosso relacionamento com Deus. E algo que o pastor falou, que eu gosto de pregar sobre família. E realmente é algo que me puxa muito. E o que podemos ver nos dias de hoje é famílias sendo destruídas por falta de relacionamento com Deus. Algo que essa pastora me falou comigo, que quando se tem um propósito de casamento, a sua base tem que ser Deus. Porque Deus é o fundamento do casamento. O casamento é algo de Deus. Tanto que ele se refere à vida de Jesus como um casamento. E Satanás ele vai agir de todas as formas possíveis para destruir os planos de Deus em relação à família, sobre a sua futura família ou a sua família atual. Quando não temos relacionamento com Deus, todas as nossas relações elas se esvaem. Seja com amizades se afastam, seja conjugal, sempre dá conflito, é um não entendendo o outro, sempre se desentendendo. E toda a nossa vida, ela vai se esvaindo. A vida financeira, por não ter o direcionamento de Deus para guiar. A vida sentimental, porque não temos a base, que é Jesus. E uma frase que eu quero falar muito é que quando se tem um relacionamento com Deus, você não se importa de assumir a sua humanidade. Como assim assumir a minha humanidade? Se você está passando por um momento difícil, se você está em um pecado, você chegar e assumir aquilo para Deus. Porque como sabemos, e eu citei dois, Deus ele vai sempre preparar um sacrifício para a sua vida. Como ele também já preparou que foi Jesus. E muitas pessoas se afastam, que é de origem, desde o início. Quando pecamos, quando nos sentimos frustrados em relação a Deus, nós nos afastamos. E a mulher de Samaria nos traz muito à mente, à memória, em relação a isso, porque ela não nega a sua humanidade. Ela não tem vergonha da sua humanidade. Que quando Deus ele vai de encontro ao poço para beber água, mas com a intenção de encontrá-la, todos sabem o contexto. Ela fala, em alguma ocasião do qual não me recordo, ela fala que Jesus, ele fala para que ela vá buscar o marido dela. E ela assume a humanidade dela, o erro dela e fala: eu não tenho marido. E ele fala: certamente, falou bem, porque já tiveste 5 ou 6, se eu não me engano, e o que tu tens não é seu. Deus admira a sinceridade em nós, porque ele já sabe de tudo que nós passamos, de tudo que nós sentimos. O mais sensato da nossa parte é sermos sinceros com ele. E por falta do relacionamento com Deus, nós conseguimos ficar presos em uma igreja, em um templo, mas sem sentir a presença de Deus. Contemplar as pessoas sentindo e não sentir. Contemplar as pessoas vivendo e não viver.
isso, por muitas pessoas, deixam ela muito amargas. Não porque é culpa de Deus, mas por elas, porque elas não se dão a liberdade de sentir a presença de Deus. E com isso, às vezes é por um pecado. Uma boa parte é por um pecado. Um pecado de estimação do qual a pessoa não quer abandonar. Não quer renunciar à sua carne, não quer renunciar às suas vontades por amor a Cristo. Mas em exceções, nós temos pessoas que, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria de alguns líderes, se magoaram e colocaram a culpa em Deus. Por situações da vida, se magoaram e colocaram a culpa em Deus. E igual a música fala, se não der para cantar, não canta, se não der para orar, não ora, mas continua respirando. Em relação a isso, assuma a sua humanidade a Deus. Se você quer desistir, fala com Deus, eu quero desistir. Mas assim como o profeta Jeremias, exalte a Ele no final. Porque por mais que a sua situação ela seja ruim, você vivenciou coisas boas na presença de Deus. E você o conhece o bastante. Uma oração de Jeremias, do qual me marcou, é de Jeremias 27, do qual ele fala assim: Ó Senhor, tu me enganastes, e eu fiquei enganado. És mais forte que eu, e prevalecestes. Agora eu sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo de constante piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, a sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se fizer alguma coisa, eu denunciaremos. Até os que dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem ele, cairá em sua própria armadilha. Então vingaremos dele. Ó Senhor, porém está ao meu lado como poderoso guerreiro. Diante dele meus perseguidores tropeçarão. Não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu provas o justo e examinas os pensamentos e as emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois ele salva o pobre e necessitado da mão dos opressores. Aqui nós podemos ver uma oração ao mesmo tempo de angústia misturado com raiva, mas no final de agradecimento e honra. Aceite a sua humanidade em relação a Deus. Fala com Ele que se por um momento você quer desistir, se você quer chutar o balde, se você quer desistir da sua vida com Ele, fala com Ele que você quer desistir. Fala com Ele que se você por um momento tiver com vontade de pecar. Eu ouvi essa palavra que foi pastor Eliseu que falou. Se você está com vontade, ajoelhe e fala com Deus. Porque você é humano e Deus ele conhece todas as suas fraquezas, todas as suas necessidades, todas as suas mágoas, todas as suas feridas. Fala com eles. Porque enquanto você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, as coisas banais da carne vão se tornar inúteis, vão se tornar... Não tem uma palavra exata para isso, porque vai se tornar algo fútil. Porque a sua relação com Deus vai ser tão forte que as coisas mundanas, você vai ver elas como elas realmente são. Você vai ver elas com os olhos espirituais. Não vai ser como algo bonito, mas vai ser como um demônio que está por trás daquilo.
E você não vai ter, de certa forma, tanta vontade por aquilo, porque você está conectado com o Pai, você tem uma relação com o Pai, no qual Ele te mostra o que é aquilo realmente. Você quer ser liberto? Tenha um relacionamento com Deus. Você vai jejuar, você vai orar, você vai ter vontade de ler a Bíblia, porque você vai querer conhecer o Deus que é seu amigo, o seu Pai, o Deus que te ajuda nos piores momentos, o que te salva nas suas piores batalhas. Você vai conhecer. E nós conseguimos entender que com mais relacionamento, mais arrependimento nós teremos se pecarmos. Porque Deus, Ele fala, há muito tempo também eu me questionei em relação a isso. Porque Deus, Ele fala que no juízo final, aqueles que não forem salvos, Deus, Ele vai falar, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. E eu me perguntava, como é que Deus não nos conhece, se Ele conhece a todos? E eu tive uma resposta, que relacionamento. Deus, eu curei, eu salvei, eu preguei, eu fiz tudo de bom em seu nome. Eu fui na igreja todo dia, eu ajudava os mendigos, eu fazia tudo de bom. Mas você conhece a Ele? Porque Ele nos conhecer não é sobre muito isso, é sobre nós conhecermos Ele. Porque quando nós queremos, damos liberdade para que Ele nos conheça de certa forma, para que Ele age em nossa vida, nós buscamos conhecer Ele ainda mais. E quando nós queremos morar nos céus, nós não conhecemos o Deus que habita e criou lá. Como nós queremos morar no céu, que vai ser adoração 24 horas por dia, não vai ter noite, se nós não conseguimos adorar aqui dentro do templo, se nós não conseguimos fazer da nossa, de certa forma, fútil e pequena vida uma adoração a Ele. Porque isso aqui é um processo. É uma vida curta de processo que vai ser decidido se vamos ou não. Não por boas obras. Porque quando se tem um relacionamento com Deus, automaticamente você vai fazer boas obras. Mas tem como você fazer boas obras sem ter um relacionamento com Deus. Na Bíblia fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Todos aqui conhecem. E nós conseguimos entender também que se nós não se basearmos em Cristo, como se não se basearmos em Cristo? Repetindo, aceitar a nossa humanidade, é chorar. Chorar no tempo que tem que chorar. Não ser tão religioso, porque de uns tempos para cá, religioso se tornou uma palavra tão pesada, algo que era para ser tão leve. Porque o religioso não tem prazer de estar com a família, porque tudo dele é estar na igreja. O religioso não tem prazer de estar em uma brincadeira, porque tem que ser sério, porque tem que estar na igreja, porque tem um cargo muito elevado, porque tem que ser levado a sério por conta daquele cargo que ele tem. Mas às vezes esquecemos que não somos feitos de cargos, não somos feitos de nomes o qual os homens nos dão, porque no juízo final não seremos chamados de levitas, tocadores, pastores, bispos, seremos chamados pelo nome o qual nós temos hoje, e que no juízo final teremos, quando formos salvos, teremos outros, o qual Ele vai nos dar. O religioso coloca a culpa no diabo em tudo. Passei mal, foi Satanás. Meu carro quebrou, foi Satanás. Falando assim, de brincadeira, mas na vida real, no cotidiano, se torna pesado. Porque nós conseguimos entender que existe 3 tipos de coisa, que são 3 tipos de espíritos, que são o nosso espírito maligno e o Espírito Santo. Nós temos que ter esse discernimento
de entender o que é o Espírito Santo fazendo, o que é o Espírito maligno fazendo, o que é a nossa carne, o nosso Espírito fazendo. Porque senão vamos deixar de viver coisas boas, porque estamos espiritualizando tudo. Obviamente, não estou falando que não devemos colocar Deus em todas as coisas, mas pelo contrário, devemos sim. Mas não devemos fazer como Adão, mas em nossa vida hoje, atualmente, colocar a culpa em Satanás por atitudes e escolhas que foram nossas. Aleluia. Glória a Deus. Porque a ordem foi dada a nós. Assim como preguei na outra igreja sobre João Batista, nós somos João Batista do século de hoje. Nós somos João Batista na nossa família. O que é mais difícil ser João Batista na nossa família. Porque, de certa forma, as pessoas lá fora, elas esquecem que nós somos seres humanos e que somos iguais a elas. Só que nós reconhecemos quem Deus é e, com baseamento nisso, nós queremos nos tornar cada dia igual a Ele. E as pessoas se esquecem disso. Porque você não pode ficar bravo, porque você é crente. Você não pode rir, porque você é crente. Coisas básicas da vida humana você não pode fazer, porque você é crente. E a gente vivencia muito isso na escola, no trabalho, em lugares assim. Porque, principalmente em escola, quando se tem professor de filosofia, misericórdia. Porque todo professor de filosofia quer te confrontar em relação à Bíblia. Porque eles acham que sabem muito. Porque eles estudam, a maioria dos professores que são de filosofia, boa parte não acredita em Deus. Mas eles não acreditam em Deus acreditando em Deus. Como assim? Igual a minha professora de filosofia. Ela diz que não acredita em Deus e ela quer se basear a aula dela toda em provar que Deus não existe. Mas no cotidiano dela, na escola, ela fala: meu Deus, nossa, se não fosse Deus, não tem nada a ver. E acaba que, de certa forma, a escola nos prepara a como servir a Deus. O trabalho, ele nos ensina a como servir a Deus. Porque ali você percebe que tem pessoas se dedicando demais para provar que Ele não existe. E o que nós, que sabemos, temos experiências, estamos nos esforçando para mostrar para alguém lá fora? Porque, igual é muito falado aqui em cima, é muito fácil nós pregarmos para pessoas que estão dentro. É muito fácil nós pregarmos para os nossos. Difícil é pregar para alguém que está lá fora, que está desviado, que por uma atitude de humano, de um ser humano mal dada, acabou findando a sua vida em decepções espirituais, em uma decisão que acabou com a sua vida ali. Como assim acabou? Talvez a pessoa recebeu uma promessa do qual não era Deus quem estava falando, mas o homem que se emocionou ao dar uma revelação, aquela promessa não aconteceu e a pessoa colocou a culpa em Deus. E a pessoa se frustra amargamente, dizendo que Deus não existe, por erros humanos. Às vezes é uma má influência que faz com que várias pessoas, se você perguntar, eles vão falar: eu não sou crente. Porque se for crente, para mim ser igual a fulano de tal, eu prefiro nem ser. A maioria. Ou então eles falam que tem que parar com determinada coisa para seguir a Deus. Quando eles não entendem que, na verdade, quando nós viemos sujos, cheios de carrapicho, nós não envergonhamos a Deus, nós não sujamos a Deus, mas que uma mulher de fluxo de sangue, é Ele quem nos cura, é Ele quem nos limpa, porque Ele é a fonte daquilo que nós precisamos. E ao mesmo tempo que
tem se levantado gerações para honrar o nome de Deus. Tem se levantado gerações também para envergonhar o nome de Deus. Porque como eu vi numa pregação para jovens, o pregador falou: se você quer sair para beber, vai e bebe. Se você quer sair, comunicar, usar droga, fazer tudo o que você tiver direito de fazer, faça. Só que não fala que você segue a Deus. Porque, por fatos históricos, o cristão ele já tem por si um peso de que não é uma religião do qual se deve seguir, por coisas de nossos antepassados que fizeram, dizendo que era em nome de Deus, mas que na verdade não era. Era por coisas que eles queriam. E isso é muito debatido. E de certa forma isso nos envergonha. Não por coisas que as pessoas fizeram, mas porque nós conseguimos entender que as coisas que nós paramos para fazer, de certa forma eles têm valor. Seja o que for, tudo que você faz tem valor. Tem valor e tem peso, porque qualquer pessoa, em todos os momentos, vai ter alguma pessoa te observando a cada atitude que você fizer. E se eu fosse basear eternamente essa palavra, você quer ser liberto realmente, verdadeiramente, tenha relacionamento com Deus. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória. Poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu Aleluia. quero só dar um testemunho aqui, referente à palavra, a qual ela está pregando. E nós, lá fora tem muita gente incrédula, que não crê em Deus. Não crê que existe um Deus Todo-Poderoso. E nessa semana, na terça-feira, por volta de 2 horas da tarde, eu peguei uma mulher ali no centro da cidade e levando ela lá para Santa Luzia, lá para o bairro Palmital. Sei que é um caminho muito extenso. Cristina, Palmital não, bairro Cristina, próximo do Palmital. E ali, aquela mulher começou a conversar comigo, eu conversando com ela. Aí entramos no assunto de Deus. E ali fui falando com ela como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus opera, como Deus faz, como Deus, me resgatou, como Deus operou um milagre na minha vida, como Deus mudou minha vida, como Deus fez. E ela só lá ouvindo. E nisso, o trajeto cada vez mais se aproximando da casa dela. Aí, quase próximo da casa dela, eu vi que ela, às vezes, pelo retrovisor, ela enxugava o canto dos olhos assim, através do testemunho que eu dava para ela ali, de Deus. Irmãos, e quando eu cheguei na porta da casa dela, virou para mim e falou assim: eu não confiava mais em Deus, eu não creio em Deus, eu não cria em Deus. Já falou assim: eu não crio em Deus, eu não confiava em Deus. Eu falei: mas por que a senhora não crê em Deus? Deixa eu te falar. Ela falou assim: eu estou com um problema, eu estou com câncer nos rins. E eu estou vindo, eu vou muito, eu tenho ido muito, só essa semana eu já fui 2 vezes ali no Mário Pena para fazer tratamento, para tratar. E eu não creio que Deus faz milagre. Eu sou muito, eu sou muito seca assim, essas coisas. Só que as suas palavras aí, quando você estava falando, eu não sei o que aconteceu, essas palavras entraram dentro de mim e começou a apertar meu coração. Começou
a mover dentro de mim. Aí eu já falei, glória a Deus. Aí eu falei, glória, a senhora crê em propósito? Porque tudo na vida do ser humano tem um propósito de Deus. A senhora crê que há um propósito? Porque outro motorista podia ter pegado a senhora. Eu poderia estar com outro passageiro, outra passageira. Mas Deus nos deu essa oportunidade nessa tarde de nos encontrar. Eu nunca vi a senhora, não conheço, a senhora também não me conhece. E não foi à toa que Deus abriu os meus lábios aqui para estar dando esse testemunho, porque raramente isso acontece, mas é raramente. Eu falei com ela assim, a senhora, eu poderia orar pela vida da senhora? Eu poderia orar? Ela disse, sim, claro que pode orar. Porque eu creio no Deus de milagres, eu creio no Deus de milagres. E se a fé da senhora for do tamanho de um grão de mostarda, e se a senhora crê pelo menos um pouquinho, eu creio que Deus nessa parte, Ele está aqui neste carro, Ele pode mudar a sua história. Porque muitas das vezes, irmãos e irmãs, Deus Ele muda o quadro da pessoa, Ele muda a situação da pessoa através do milagre que Ele faz em nossas vidas. Porque foi assim que Deus mudou a minha vida. Foi assim que eu me curvei diante de Deus. Como eu pregava para ela ali, sem saber que aquela mulher confiava em Deus, sem saber que aquela mulher estava com câncer, porque aparentemente ela não demonstrava que estava doente. Ela falou assim, olha, eu creio, você só pode fechar os olhos e tal, na porta da casa dela. Eu preocupado, o marido dela sair lá, alguma coisa assim, né, talvez. Botou isso para aí, dois parados na porta aqui e tal. Mas orei, irmãos, com fé. Pedi a Deus que no nome de Jesus Cristo, se aquele encontro foi um propósito para Deus mostrar para ela que Ele existe, que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele pode fazer a transformação na vida dela, que Ele pode curar ela, que no nome de Jesus Cristo, que aquela tarde ali, Ele viesse a tocar no corpo dela carnal, tocar também no espiritual, porque eu creio que através daquele testemunho a família dela vai ser transformada, os vizinhos vão ser transformados, porque verão a glória de Deus sobre a vida dela, e a fé dela que era morta vai reaviver, vai viver novamente uma vida de fé. Porque muitas pessoas, irmãos, como a Jarina ministrou, não creem em Deus, não acreditam em Deus. E muitas das vezes a pessoa ela tem que ser moída por Deus, para que Deus opere um milagre na vida dela, para que ela possa reconhecer que verdadeiramente Deus, Ele pode mudar a história e fazer muitas coisas a favor de nossas vidas. E aquela mulher que desceu dali, eu profetizei na vida dela, e eu profetizo que Deus vai nos dar uma segunda oportunidade. E quando eu ver a senhora, eu vou lembrar que eu guardo muito fisionomia das pessoas. Eu vou ver a senhora, e a senhora vai dizer para mim que foi curada, que foi restaurada, que Deus trocou os rins da senhora, em nome de Jesus. Aí aquela mulher saiu dali, sabe, com um brilho diferente da forma que ela entrou. E eu creio, irmãos, que no nome de Jesus Cristo, a fé dela foi reavivada e Deus curou ela para a glória de Deus. Ela perguntou onde é que era a igreja. Eu falei, nossa igreja é lá no bairro Maria Gorete e tal, igreja pentecostal Lugina Peniel. O dia que só quiser ir lá fazer uma visita, a senhora vai lá, estamos lá, iremos receber a senhora. Amém, amém, amém. Então, irmãos, quando nós temos essa oportunidade de pregar para essas pessoas que não creem em Deus, nós temos que falar não de nós, é falar daquilo que Deus fez por nós. Porque na vida de cada um aqui, Deus já operou um milagre, já fez maravilhas. E quando você conta isso para as pessoas, isso move a fé delas, isso muda o pensamento delas.
E ela falava que você fala com tanta, assim, com tanta graça, com tanta assim, certeza que Deus existe, que a sua fé me comoveu. Falei, porque Ele realmente existe. Amém? Jair, meus parabéns. Deus continue te abençoando, te usando poderosamente. O seu ministério é ministério família, né? Já posso contemplar isso, pregar para famílias, né? Pais, mães, filhos, e muita bênção. Glória a Deus por isso. Amém? Hoje é quinta-feira, domingo é o culto de mulheres, né? Domingo às 19 horas estaremos aqui no culto de mulheres, para a glória de Deus. Será um culto abençoado para a glória de Deus. Amém? E amanhã tem ensaio. Amanhã tem ensaio. E irmãos, ore pela minha vida. Amanhã também estarei ministrando lá no bairro Grande de Freitas, fechando uma campanha lá para a glória de Deus. As suas orações, lembra do pastor Marco Aurélio, em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Eu careço muito das orações de vocês também, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Vem cá para o vem dar a bênção apostólica aqui. Amém? Tem alguém querer dar uma boa notícia aí? Nada, entrega, nada, está na bênção, né? Glória a Deus, gostei. A pregação muito boa, mas a Eva acabou com nós. Se não tem um pedaço para nós da maçã, não vamos comer. Fazer o quê, né? Sonho, tá dando sonho demais. E ele está até hoje aí, vai fazer ele descendo para a gente comer mais maçã. Mas eu não vou nessa maneira. Tá vendo? O Senhor te abençoe e te guarde. Assim seja. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. O amor do Pai, a comunhão com o Filho e as outras consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós. Todos podem dizer amém? Amém! Deus é por